Então nós vamos começar, vamos pegar o livro dos Espíritos, para nós começarmos então, né? Nós estamos na pergunta 801. Pergunta 801, nós estamos falando da influência do Espiritismo no progresso, tá? A influência do Espiritismo no progresso. Aí o Allan Kardec pergunta assim: por que não ensinaram os Espíritos em todos os tempos o que ensinam hoje? Allan Kardec está questionando, né? Por que os Espíritos não ensinaram em todos os tempos o que ensinam hoje? O que vocês acham, né? Para começo de conversa, os Espíritos não ensinaram em todos os tempos o que eles ensinam hoje? O Allan Kardec parte dessa premissa, vamos dizer assim, né? Ele partiu da premissa de que somente hoje se ensinam essas coisas, que no passado não foi ensinado, né? Vocês acham que é assim mesmo? Ou não? O que vocês acham? O Wagner está dizendo: ensinaram, mas de acordo com o conhecimento da época, ou entendimento da época, né, Wagner? Certo. O que vocês acham? Podem participar, viu, pessoal? Mesmo quem estiver no Facebook também, pode participar. Se quiser abrir uma caixinha também de diálogo assim com a gente e participando, também fica à vontade, tá? Deixa eu ver aqui, a Val. No passado era ensinado por parábolas a plenitude. Acho que ensinaram, mas ficou restrito a poucos. Certo, ok. Tá jóia, vamos ver aqui então. Pergunta do Allan Kardec: por que não ensinaram os Espíritos em todos os tempos o que ensinam hoje? A resposta: não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir, né? Então, olha, não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, né? Então, em primeiro lugar, tem essa questão, né? Nós ensinamos para cada pessoa o que ela é capaz de entender no momento, né? O Nicola está dizendo aqui no Facebook, né? Cada ensinamento vem de acordo com o seu tempo, né, Nicola? Isso mesmo, tá? Tudo tem sua hora, né? O Miltinho está dizendo aqui no Pautal, porque as pessoas não compreenderiam, né? Aí os Espíritos dizem assim: ao recém-nascido, um alimento, nós damos um alimento que ele possa digerir, né? Nós não damos um alimento que ele não possa digerir, tá? A Jamila, uma questão de evolução da consciência, sim. Cada época tem a sua evolução, né? O povo, né, que vive em cada época, ele tem uma evolução de consciência diferente, né? Então, realmente, isso tudo é importante que vocês estão falando aí, né? A Val está dizendo: porque no passado estávamos na infância da humanidade, hoje estamos na adolescência, né? Exatamente, Val. Então, continuando a resposta dos Espíritos: cada coisa tem o seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam, ou adulteraram, mas que podem compreender agora com os seus ensinos. Embora incompletos, prepararam o terreno para receber a semente que vai frutificar, tá? Então é isso, né, pessoal? Primeiro a semeadura, depois a colheita, né? Então essas pessoas todas que viveram, que podemos ser nós mesmos no passado, né? Que vivemos em outras encarnações e tínhamos um pensamento mais atrasado até chegarmos no nível que estamos hoje, de um pouco mais de compreensão, de podermos entender de forma mais completa, né? Então é toda uma preparação, né?
Eu que agradeço, Nicola. Um grande abraço aí pro pessoal, tá? Muito bom a gente estar junto aqui estudando, né? Muito legal. Nicola aqui de Rolândia também, participa com a gente no centro no domingo, né? Um amigo nosso aí. Então vamos lá, vamos para a pergunta 802. Allan Kardec questiona então: visto que o Espiritismo tem que marcar um progresso da humanidade, por que não apressam os espíritos esse progresso por meio de manifestações tão generalizadas e patentes, com a convicção que a convicção penetre até nos mais incrédulos? Por exemplo, Allan Kardec está questionando aqui, né? Muito, muito interessante o questionamento dele, né? Ele está dizendo assim, olha, o Espiritismo tem que marcar um progresso da humanidade, né? Ele veio para mudar as coisas, para melhorar o planeta e tal. Por que os espíritos não apressam isso? É o que ele está dizendo. Por que os espíritos não apressam esse progresso? Por que eles não fazem manifestações tão generalizadas e patentes que mesmo os mais incrédulos aí, né, acabam se convencendo? Então ele está questionando os espíritos a respeito disso, né? O que vocês acham? Por que os espíritos não fazem isso? O Wagner, Jesus veio em carne e osso. Ele fez tudo aquilo e não convenceu a todos, né? Bem lembrado, vai. Né? Jesus fez uma porção de coisas importantíssimas aí, mesmo assim, teve muita gente que duvidou, acabaram matando ele, né? Não é? Na verdade, se a gente for ver, o Espiritismo ele surgiu através de fenômenos em vários pontos do planeta, né, principalmente na Europa, e de forma muito patente, né, tanto que físicos, psiquiatras, juízes, delegados, né, todo tipo de pessoa, e pessoas vinculadas ao saber, o próprio Allan Kardec era uma pessoa vinculada ao saber, participaram de reuniões de contato com os espíritos, fizeram questões aos espíritos. O Livro dos Espíritos surgiu justamente desses questionamentos, né? As reuniões de materialização que aconteciam, não é? Então, mais patente do que isso é impossível, né? Então, nós tivemos aí dezenas de estudiosos estudando o espiritismo, estudando o contato com os espíritos, de modo tiraram fotos, né, que até hoje estão registradas aí. Hoje quem olha acha que é mentira, acha que é montagem, né? Você coloca, por exemplo, no Google lá, materializações, aparece um monte de foto antiga, da época que não tinha internet, não tinha Photoshop, não tinha nada, né? Um monte de fotos de materialização de espíritos. Então, são fotos que eu conheço desde criança, né? Então, isso tudo aconteceu já, na verdade, né? Essa manifestação patente dos espíritos. Vários livros falam sobre isso. William Crookes, que era um físico inglês, né, muito conhecido, ele respeitado na Europa, ele estudou, fez um livro, porque ele estudou as materializações. E fez um livro, Fatos Espíritas, porque ele chegou à conclusão que era um fato. Porque ele não era espírita, né? O Dudu, e olha que você tinha cabelo naquela época, Lê. Ih, tinha muito cabelo, Dudu, tinha cabelo demais. Tinha muito cabelo. Fazia o que queria com o cabelo, agora eu faço o que posso, como diz, né? Ai, ai. Tá? Então vamos lá. Então, pergunta 802, né? Visto que o Espiritismo tem que marcar um progresso da humanidade, por que não apressam os espíritos esse progresso por meio de manifestações tão generalizadas e patentes que a convicção penetre até nos mais incrédulos? A resposta: desejaríeis milagres, mas Deus os espalha a mancheias diante dos vossos passos.
né? Mas Deus os espalha a mancheias diante dos vossos passos. E, no entanto, ainda há homens que o negam. Gente, a gente estava esquecendo de Deus, não é verdade? É verdade, né? Quantos milagres que a gente se depara todos os dias. E ainda tem gente que nega Deus, não é? Ainda tem pessoas que negam, né? Que são incrédulas com relação a Deus, né, Maria? Então, em primeiro lugar, essa questão que a gente estava esquecendo também, né? Aí o Wagner lembrou da questão de Jesus também, né? E veio e fez tanta coisa que não eram milagres no sentido de derrogação das leis da natureza, mas eram milagres no sentido de serem coisas extraordinárias, não fora da lei da natureza, né? Mas justamente utilizando as forças da natureza. Mas eram coisas extraordinárias, né? E mesmo assim não convenceu todo mundo. Os espíritos vieram, né? Os espíritos vieram aí na época de Kardec e também fizeram uma porção de fenômenos e também não foram aceitos por todos, né? O que é prova? O que prova para uns, para outros não prova. A prova a gente acha que vem de fora, na verdade a prova é de dentro. É aquilo que nós criamos, olhos de ver, né, plenitude, que nem você está colocando aí. A pessoa que não criou ainda esses olhos de ver, ouvidos de ouvir, para ele nada é evidência. Nada é evidência, né? O Dudu, adoro quando o ateu no filme do Bezerra tenta colocar Kardec na parede. E ele, Vereza, o Carlos Vereza, né, dá um show de conhecimento e faz o ateu sentar calado, né? Pois é, tem coisas que são... tem coisas que são incontestáveis, né? A UASA até hoje não prova, tem pessoas que vêm e ainda não creem. Isso mesmo. Às vezes a pessoa está vendo espírito para todo lado, né? Às vezes a pessoa está vendo espírito para todo lado e ainda se dá o luxo de negar, né? Ela prefere aceitar que está ficando louca do que, em alguns casos, né? Do que aceitar que está vendo espírito, né? Tem gente que é assim. Outros não, outros já preferem aceitar que é espírito do que está desequilibrado, né? Vamos ver aqui. Desejaríeis milagres, mas Deus os espalha a mãos cheias diante dos vossos passos. E, no entanto, ainda há homens que o negam. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos, mediante os prodígios que operou? Não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes, ocorridos às suas vistas? Não há os que dizem que não acreditariam mesmo que vissem. Não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, Ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão. Tá? Então é pela razão, pessoal. Pela razão. Bendito é aquele que não viu e creu, disse Jesus. Bendito é aquele que não viu e creu. Porque o São Tomé lá, né? O Tomé pediu para ver, e aí ele acreditou em Jesus, né? Jesus mostrou as chagas, ele tocou, aí ele acreditou. Aí Jesus falou, bendito é aquele que não viu e creu. Porque ele está à frente, né? Porque ele já tem uma consciência trabalhada, ele já tem uma lógica, um entendimento trabalhado. Pega, por exemplo, o Jairo lá, aquele centurião, que coisa extraordinária, né? Que estava com uma pessoa, estava com um servo quase morrendo lá, o Jairo, aquele soldado romano, centurião, né? Que comandava 100 soldados, por isso o centurião, né? E ele foi pedir ajuda para Jesus. Aí Jesus falou assim, eu vou lá na sua casa. Ele falou, não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor adentre a minha casa. Mas se o Senhor falar para ele se curar, se o Senhor der uma ordem, eu sei que ele vai se curar. Porque eu sou um centurião, eu cuido de vários soldados. E eu falo para um vai, ele vai, e eu falo para outro vem, ele vem. Né? Olha a sabedoria dele nessa época, olha a lógica, o entendimento dele da vida espiritual naquela época, gente.
o entendimento da mecânica ali do trabalho de Jesus, do poder de Jesus naquela época. Aí Jairo falou assim, olha, pois e nem mesmo em Jerusalém eu vi tamanha fé. Né? O Jairo ficou marcado como um homem de uma fé realmente diferenciada. Né? Então é isso, né, pessoal? Mas veja que ele já tinha entendimento, né? Ele já tinha essa lógica toda, né? Então, isso é muito melhor do que aqueles que vêm o tempo todo e não acreditam, né? De que adianta, né? Certo? Todos nós podemos nos convencer pela razão antes do que pelo fenômeno. Porque o fenômeno a gente aceita, a gente nega, quando a gente quer, né? Agora a razão não. Uma vez que a razão se iluminou, ela não retrocede mais. Uma vez que o entendimento se iluminou, né, Ju? Não muda mais. Mesmo que a pessoa quiser falar, eu queria não saber disso. Mas agora sabe. Né? Tem gente que fala assim, eu queria não ficar sabendo disso, mas agora sabe. Agora sabe. Né? Agora não tem mais jeito. Agora já tem o discernimento, né? Exatamente, a Ju está dizendo, não é somente acreditar, é saber, né? É compreender de forma mais profunda, né? Por isso que o Espiritismo ele traz a fé raciocinada, a fé inabalável é somente aquela que pode encarar face a face com a razão em todas as épocas da humanidade. Essa é a fé inabalável. Né? Não é a fé cega. Como diz uma música lá do Beto Guedes, é fé cega, faca amolada, né? Fé cega, faca amolada, quer dizer, a faca pronta para pronta para cortar, né? O Wagner, isso para nos mostrar que em geral nós, os ditos religiosos, nos consideramos os melhores. A maior fé Jesus encontrou num soldado romano, verdade, Wagner, isso mesmo. É isso mesmo. A Ju, acredito que Deus existe. Não, eu sei que Deus existe, né? É isso aí. Muito bem, pessoal, nós acabamos aqui o capítulo 8º. Nós vamos entrar então no capítulo 9 da terceira parte do Livro dos Espíritos, da lei de igualdade, tá? Da lei de igualdade. E nosso primeiro tópico aqui é igualdade natural, tá? Igualdade natural. Lembrando que nós estamos também aqui no Facebook, tá? Aqueles que quiserem, tiver algum problema para ouvir, é só também pegar aí, tá? Se quem quiser compartilhar no Facebook para que outros também tenham acesso a esse estudo ao vivo, também fica à vontade. Então, pergunta 803. Perante Deus, são iguais todos os homens? Perante Deus, são iguais todos os homens? Olha, né, Allan Kardec, 1857, né, quando foi lançado. Na verdade, fez essa pergunta antes, né? Mas o livro foi lançado em 1857. Então, Allan Kardec já questionando uma questão que vai fazer parte depois de décadas aí da Declaração de Direitos Humanos, da ONU, né? E os códigos aí dos países, né? As constituições. Então, vamos ver o que os Espíritos vão responder, né? Perante Deus, são iguais todos os homens? A Maria está dizendo, somos todos iguais perante Deus. Né? O Wagner, numa sociedade cheia de preconceitos, né? O que vocês acham, pessoal? Somos todos iguais perante Deus? São todos iguais os homens? Perante Deus? O que vocês acham? A Maria Dan, perante a Deus, sim, mas perante os homens, não. A Ju acha que todos são iguais, o Wagner com certeza, Muriel também, a Val, sim, Miltinho, não, somos iguais, mas o amor de Deus é igual. Acho que você quis dizer, não somos iguais, né, Miltinho? Mas o amor de Deus é igual para todos. Certo. Vamos ver aqui. A Ju, sem preferências ou distinções.
Certo, ok. O Miltinho disse que não somos iguais. Tá, vamos ver aqui a pergunta e a resposta dos espíritos, né? 803. Perante Deus, são iguais todos os homens? A pergunta, são iguais todos os homens perante Deus? Resposta, sim. Todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol, luz para todos, e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Tá? Então veja bem, por um princípio de justiça, é necessário que nós entendamos todos sermos criados iguais, com as mesmas potencialidades, com as mesmas possibilidades, né? Por um princípio de justiça. Tá? Por um princípio de justiça. Porque senão, mas Deus fez o outro melhor do que eu, né? Aí já começa a briga entre os irmãos aqui, né? Mas ele pegou a melhor parte e eu fiquei com a pior, que nem o Caim e o Abel, né? Diz que o Deus amava mais Abel do que Caim, né? Deus amava mais o Abel do que o Caim. Aí, lógico que o Caim ficou com ciúme, né? Ficou com inveja e acabou matando o Abel, né? Mas também diante da preferência, né? Diante da preferência declarada, né? Nós não estamos dizendo que o Caim estava certo, mas isso tudo é um mito, né? É um mito que se encontra no Antigo Testamento, né? Mas até a Joana de Anjos analisa essa questão aí, né? Dessa injustiça, na verdade, né? Que se cometia com o próprio Caim, né? Mas enfim, eu estou dizendo isso porque a gente está falando de uma questão de justiça, né? Senão, Deus já seria injusto, dando a uns mais condição do que a outros, né? Aí o Wagner coloca a questão do Adão e da Eva, né? Deus primeiro fez o homem e disse, vou caprichar agora. E depois fez a mulher da costela do... Você sabe que eu gosto de tentar entender e estudar esse mito aí do Adão e da Eva, mas se tem uma coisa que eu ainda não consegui, vou ser sincero para você, uma coisa que eu não consegui ainda decifrar, e não vi ninguém também falar a respeito disso ainda, é a questão da mulher saindo da costela do Adão. É uma figura ainda que deve ter a sua simbologia, só que eu não consegui ainda captar qual é essa simbologia. E não ouvi também ninguém falar a respeito disso. Se vocês ouvirem alguma coisa, vocês me falem, tá? Se vocês souberem alguma notícia aí da costela do Adão, vocês me falem, tá? Porque é óbvio que é uma figura, né? Uma figura de linguagem, é óbvio, né? Que é um simbolismo, mas a gente ainda não conseguiu entender o que quer dizer esse simbolismo aí, né? Mas a gente vai compreender ainda, né? Então vamos ver uma nota de Kardec aqui, ainda falando dessa pergunta 803. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte, todos aos seus olhos são iguais. Agora veja bem, pessoal, é diferente da gente dizer que todas as pessoas são iguais. Né? Nós somos todos diferentes uns dos outros. Nós fomos nos diferenciando uns dos outros. Né? Porque perante o amor divino, perante suas leis, nós somos todos iguais. Perante as oportunidades, todos temos as oportunidades de crescimento, o potencial. Mas, aliás, o que nos distingue é a nossa história. Se tem uma coisa que realmente nos distingue, é a nossa história. Não existem duas histórias iguais.
Cada um de nós tem uma história totalmente diferente. Cada um de nós tem um caminho percorrido único, absolutamente único, tá? Então isso, de fato, hoje em dia nós somos todos diferentes. Nós somos todos diferentes, tá? Continuamos ter o mesmo potencial, o mesmo amor divino, consideramos, né, ter os mesmos recursos. Mas, né, Miltinho, isso que você quis dizer, eu entendi o que você quis dizer. Mas nós somos diferentes porque fomos nos diferenciando ao longo do tempo. Certo? Então isso não tem como a gente ser tudo igual, né? Vamos ver o que o Wagner falou da costela do Adão aqui. Eva foi feita de uma costela tirada do lado de Adão, significando que ela não o deveria dominar como a cabeça, nem ser pisada sob seus pés como se fosse inferior, mas estar a seu lado como sua igual. Interessante essa teoria, viu, Wagner? Interessante, né? Eu acho que é uma tese aí, é uma tese interessante. De onde você tirou isso, Wagner? É original, é seu isso aí, ou você tirou de algum... Ah, da lei de igualdade aqui mesmo, desse tema? Eu não lembrava disso. Não precisando estudar mais. Foi daqui mesmo? Foi daqui do Livro dos Espíritos mesmo que você tirou? Ó, Wagner pede, hein? Isso mesmo, Dudu. Muito bom, Wagner. Parabéns. Não? Ah, não foi do Livro dos Espíritos? Ah, não foi? Tá certo. Foi uma coisa que você tirou, você imaginou aí, você refletiu aí. Tá, ok, beleza, vai. Mas eu achei interessante, Muito bom, vamos pensar a respeito aí, né? É isso aí. Então vamos pegar agora, pessoal, o outro tópico, né? Desigualdade das aptidões. Pergunta 804. Aí Allan Kardec questiona os espíritos. Por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Né? Por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Tá? O que vocês acham? Por que Deus não deu as mesmas aptidões a todos os homens? Tá? Por qual? O que vocês acham? Deixa eu ver. A Maria, porque cada um teve suas escolhas, certo? O que vocês acham? Por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Veja bem, Allan Kardec está partindo também desse pressuposto, tá? Está partindo desse pressuposto, que Deus não outorgou as mesmas aptidões a todos os homens. Tá? Ele deve ter se baseado para falar isso, observando as pessoas com aptidões diferentes. Então, ele deve ter pensado, bom, as pessoas têm aptidões diferentes, então Deus deu a cada um aptidões específicas, né? Por isso que ele está questionando, por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? A Maria, porque cada um teve as suas escolhas, o Dudu, o grau de evolução de cada um, devido ao livre-arbítrio, o Miltinho, os dons são os mesmos, depende do sacrifício de cada um, por desenvolvê-los, né, Miltinho? A Val, deu, mas nem todos desenvolveram a todas as aptidões recebidas. A Marcinha Cortes, para que um passasse para os outros, ensinando. O Dudu, o livre-arbítrio fala mais alto em cada aptidão escolhida. A Maria é uma conquista de cada ser. O Miltinho, se estamos em evolução, podemos estar em graus diferentes. A Maga, cada um tem a sua evolução e percepção, certo? Ok. Muito bem.
Vamos ver a resposta aqui então. Vocês desculpem se às vezes eu não leio a resposta de um, de outro, mesmo no Facebook, às vezes é porque às vezes a gente não consegue enxergar direito aqui. Eu tô pegando as manhas aqui no Facebook também, porque fazer estudo interativo aqui no Facebook não é tão simples como a gente imagina, tá, pessoal? Então a gente vai tentando aqui enxergar. Eu não posso mexer muito na página, senão eu saio do link aqui, tá? Certo? Deixa eu só ver aqui uma coisa. Só um pouquinho. Ok. É isso. Certo. Então vamos lá. Por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? A resposta: Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. Ponto. Vai continuar a resposta, mas vamos dar uma olhadinha aqui, né? Então Deus criou iguais todos os espíritos. Nós sabemos, né, através do próprio livro dos Espíritos, que Deus criou a todos simples, ignorantes, tal, né? Então todos iguais, né? Sem complexidade e sem consciência do eu. Por isso simples e ignorantes, sem a complexidade que nós temos hoje, organismos simples, rudimentares e sem a consciência do eu. Né? Sem a consciência da vida, nós somos extrinsecando, nós fomos adquirindo essa consciência do eu junto com a complexidade dos meios de interagirmos com o ambiente, com as pessoas. Tá? Nisso consistiu a nossa evolução. Nisso tem consistido a nossa evolução. Tá? Aumentarmos essa complexidade e adquirirmos a consciência do eu, né? Então, os espíritos dizem assim, olha, cada um vive há mais ou menos tempo. Tem almas mais jovens, tem almas já mais vividas, espíritos mais experimentados, mais sábios, né? Então, é algo que também tem a ver com o tempo, né? A soma de aquisições, como dizem os espíritos, né? A diferença entre eles está na diversidade dos graus de experiência alcançada e da vontade com que obram, vontade que é o livre-arbítrio. Então, olha só, a experiência que a gente alcançou e a vontade que a gente manifesta, o exercício do nosso livre-arbítrio, né? Tem uns que demonstram menos vontade de crescer, outros demonstram mais vontade, né? Se aperfeiçoam em determinados instrumentos, na palavra, no pensamento, na moralidade, depende onde nós colocamos a nossa energia, né? Nossa vontade. É da lei, né? Que aqueles alunos mais aplicados eles aprendam mais rapidamente, não é, pessoal? E aqueles mais distraídos, aqueles mais negligentes, acabem reprovando de ano, né? Demoram a conquistar determinadas qualidades, né? Aptidões. Aí continua a resposta. Daí os se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas. Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. É o que a Ju estava falando, né? As diferenças acabam surgindo até como oportunidade para uns ensinarem aos outros, né? Uns ajudarem aos outros. Então, isso aumenta a interação. E por isso que a diversidade ela acaba sendo um recurso interessante também
para a nossa convivência, né? E para a nossa ajuda mútua. E o que um não faz, falo o outro. Quer dizer, faz o outro. Né? O que um não faz, o outro faz. Assim é que cada qual tem o seu papel útil a desempenhar. Demais, sendo solidários entre si todos os mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-lo, para vos dar o exemplo. Olha só, aqui os espíritos já trouxeram para o nível cósmico, né? Né, Ju? Eles já trouxeram a questão, já lançaram a questão para o nível cósmico. A gente estava falando só do nível individual, mas eles jogaram para o nível dos planetas. Então estão dizendo assim, olha, os planetas mais evoluídos são aqueles de espíritos mais vividos do que vocês, são mais antigos, já fizeram a evolução deles muito antes do que nós que aqui estamos, né? Por isso, por vezes, eles reencarnam entre nós para nos ajudarem, né? Para nos ajudarem, para dar o exemplo para nós, né? Você vê, para ter uma ideia, né? O nosso planeta tem em torno de 5 bilhões de anos, aproximadamente. 5 bilhões de anos, tá? Aproximadamente, o nosso planeta. Jesus participou da construção do nosso planeta. Ele dirigiu a formação do nosso planeta. E ele já era um espírito puro. Jesus já era um espírito puro há 5 bilhões. Gente, você sabe o que é isso? Ele já era um espírito puro há 5 bilhões de anos. É muita coisa, não é? Entendeu? Não dá nem pra gente ter noção, na verdade. Não dá pra gente imaginar uma loucura dessa, não é? Ele já era um espírito puro há 5 bilhões de anos. No mínimo, né? No mínimo, tá? Então, é algo que extrapola até a nossa capacidade de conceber as coisas, né? Tá? Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui, o Dudu. Imagine se todos nós soubéssemos tudo, só haveriam discussões e questionamentos, e não ensinamentos, né? Certo. Então, e a gente ainda está aqui roendo o osso ainda, né? A gente ainda está aqui na nossa inferioridade ainda, né? Mas a gente chega lá, nós estamos caminhando, né? Somos bebês, né, Ju? Então vamos lá. Pergunta 805. Allan Kardec questiona, então. Passando de um mundo superior a outro inferior, conserva o espírito integralmente as faculdades adquiridas? Tá? Então, ó, passando de um mundo superior a outro inferior, conserva o espírito integralmente as faculdades adquiridas? O que vocês acham? Quando a gente passa de um mundo superior para outro inferior, a gente conserva integralmente as faculdades que a gente adquiriu? Ou não? Sim ou não? Pessoal do Pautalk, do Facebook, a gente conserva, se a gente vive no mundo superior, daí a gente vai para o mundo inferior. A gente conserva as nossas faculdades adquiridas, a nossa compreensão, os poderes que a gente adquiriu. A Maga, o Dudu acho que sim, a Maga acho que sim, a Vosser também, o Joel sim, ainda que adormecidas, a Miriam acho que sim, Maria também, a Suzana eu não sei, não tem a resposta, o Wagner com certeza, a Silvia acho que sim. O Décio está dizendo aqui, o professor lembra o que aprendeu no fundamental? Né? Respondeu com uma pergunta aqui, né? Tá? Então vamos ver aqui, pessoal, vamos ver o que os espíritos disseram, né? Nós recebemos aqui milhares de e-mails dizendo... né, Ju? Então vamos ver aqui a resposta, né?
Passando de um mundo superior a outros inferior, passando de um mundo superior a outro inferior, conserva o espírito integralmente as faculdades adquiridas? Né? Resposta: sim, sim. Já temos dito que o espírito que progrediu não retrocede. O espírito que progrediu, ele não retrocede. Nós não voltamos para trás. Nós só vamos para frente. O máximo que a gente pode fazer é dar uma paradinha, dar uma estagnada ali durante algum tempo, mas nós não retrocedemos. Nós podemos retroceder na forma de manifestação. O corpo, o perispírito, pode haver um retrocesso. Tá? Um retrocesso na forma de expressão, não na essência espiritual. Tá? Não na essência. Por exemplo, existem espíritos que pelo comprometimento que eles têm, eles acabam assumindo uma forma, às vezes monstruosa, até animalesca, às vezes acontece. Na reunião mediúnica a gente tem que ajudar espíritos que estão na forma de animal, por exemplo. Isso se chama zoantropia, licantropia, quando é um lobo, zoantropia no sentido geral, né? Agora, aí a gente tem que usar a hipnose e fazer ele voltar à forma original, humana, né? Lembrar a ele que ele é um ser humano e tal, através da sugestão, né? Mas isso, pessoal, não quer dizer o retrocesso do espírito, né? Isso quer dizer o retrocesso da forma, não da essência, não das experiências adquiridas, do conhecimento. O espírito continua tendo tudo isso, né? Só que muitas vezes ele está guardadinho ali, né? Certo? Então vamos lá, continuando a resposta, né? Sim, já temos dito que o espírito que progrediu não retrocede. Poderá escolher, no estado de espírito livre, um invólucro mais grosseiro ou posição mais precária do que as que já teve antes, do que as que já teve. Porém, tudo isso para lhe servir de ensinamento e ajudá-lo a progredir. Tá? Então, às vezes vem numa situação de miséria, né? Dá a impressão que retrocedeu, não. O espírito pode ter pedido, poderia até vir em outra situação, mas ele pediu para ser testado, para ser provado, né? Agora na situação de miséria, né? Porque a gente vai experimentando todas as posições na vida, né? Todas as posições, não é, pessoal? Certo? Então, muitas vezes o invólucro, às vezes o espírito pode vir até num corpo deficiente, pode, né? Num caso excepcional, né? Muitas vezes para chamar a atenção, não quer dizer que todos os deficientes são espíritos de luz, tem alguns que querem pensar dessa forma, né? Que o deficiente é o espírito de luz, não necessariamente, pessoal. A maioria é porque houve um comprometimento, tá? Mas existem casos que o espírito pode até pedir para vir com síndrome de Down, para dar um exemplo, para dar, né, uma ajuda para a família, para ajudar com seu carinho na sua dificuldade, para que os outros também aprendam, né? Mas isso não é a regra não, tá? A regra é corpo são e mente sã. É mente sã em corpo são, né? Mente sã em corpo são, tá? Porque a harmonia do pensamento gera a harmonia da forma, tá? A regra é essa, na verdade, né? Mas tem casos em que, por uma questão específica, o espírito de luz pode até pedir, né, para ter uma ajuda para viver uma situação dessa, tá? Porque a utilidade geral seria maior, né? É o benefício da família, né? É verdade. A lei de ação e reação, né, Maria? Isso aí, tá? Certo?
Aí tem uma nota de Kardec aqui também. Tem uma nota de Kardec aqui, né? Comentando essa 805, né? Assim, a diversidade das aptidões entre os homens não deriva da natureza íntima da sua criação. Tá? Então, isso é muito importante, essa conclusão do Allan Kardec aqui, ó. A diversidade das aptidões dos homens não deriva da natureza íntima de sua criação, da sua criação, pessoal. Né? Tá certo o Kardec aqui, né? Por quê? Porque senão seria uma injustiça. Se as aptidões adviessem da natureza íntima da criação, né, aí já haveria injustiça nesse processo. Né? Deus já seria parcial. Né? Então isso nós não admitimos um Deus que é absolutamente perfeito e justo. Né? Mas do grau de aperfeiçoamento a que tenham chegado os espíritos encarnados neles. Tá? Então, assim, a diversidade que a gente vê de aptidões é fruto do exercício do livre-arbítrio, da especialização, do aperfeiçoamento a que tenham chegado cada pessoa. Né? Cada indivíduo está realizando as suas buscas, está investindo os seus recursos, está conseguindo se diferenciar em conhecimento, em arte, em moralidade, né? Em espiritualidade, cada um está fazendo a sua busca. Né? Deus, portanto, não criou faculdades desiguais. Permitiu, porém, que os espíritos em graus diversos de desenvolvimento estivessem em contato para que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados. E também para que os homens, necessitando uns dos outros, compreendessem a lei de caridade que os deve unir. Né? Isso sempre me faz lembrar aquela historinha do Humberto de Campos. Né? Humberto de Campos tem umas histórias muito engraçadas assim. E tem uma delas que ele falava de Jesus, né, porque Jesus estava aqui encarnado, e Jesus estava falando do reino de Deus e tal, né, e contando desse reino. E aí, depois da pregação dele diante da multidão, apareceu um judeu, né, e falou assim: olha, senhor, eu vi o senhor falar de um reino aí, um tal... um tal de reino na terra aí e tal, né? O pessoal já fica querendo participar do reino, né? Falou em reino, o pessoal já fica atento, né? Eu queria saber como é que vai ser esse reino aí, né? Eu queria saber qual vai ser o lugar dos bons, Senhor. O lugar dos bons. Eu queria saber como é que vai ser o lugar dos bons aí nesse reino, né? Aí Jesus falou assim: olha, o lugar dos bons é auxiliando os maus, para que também se tornem bons, né? Aí falou: Senhor, peraí, mas eu quero saber assim, os mais ricos, onde é que eles vão ficar, né? Os mais ricos, né? Aí Jesus falou assim: olha, os mais ricos, eles devem eles devem ajudar os mais pobres, para que também se tornem ricos, né? Aí o homem foi ficando já meio desconcertado, né? Falei: Senhor, mas veja bem, eu quero saber onde é que vai estar os que vão mandar, né? Onde é que vai estar os que vão mandar? Ele já queria achar o lugarzinho dele, né? Onde é que vai estar os que vão controlar a coisa, os que vão dar as regras lá, onde é que eles vão ficar, tal, né? E Jesus falou assim: olha, esse reino ele vai ser diferente, ele vai ser controlado na própria consciência das pessoas, né? Aí o homem ficou indignado: mas peraí, você está falando que não vai ter regras, não vai ter quem mande, não vai ter não sei o quê, não é? Mas que reino é esse, né? E Jesus foi explicando para ele até que o homem se cansou e virou de costas e saiu pisando duro, né? Saiu pisando duro porque é assim, né? Muitas pessoas na verdade estão em busca, né? daquele lugar de destaque, né?
aquele lugar de destaque, de controlar, de dominar, né? De mandar, né? E não é isso, né? O reino dos céus, o reino de Deus à face da terra, ele se instala no coração das pessoas e na consciência delas, que passa a reger, né, Ju? Passa a reger a nossa vida sem que a gente precise tanto ficar regulando uns aos outros, né? Controlando uns aos outros, né? Isso mesmo, Wagner. A gente quer facilidades, a gente quer a posição cômoda para nós, né? Então Jesus dá esse alerta para a gente aí, né? Então, é isso que ele está falando aqui também, Allan Kardec, né? Que as diferenças de aquisições, elas acabam sendo úteis, de aptidões, para que uns ajudem aos outros. O que tem mais, ele não tem mais por um privilégio de Deus, né? Por uma posição cômoda para ele, pela graça, né? O fulano é assim pela graça de Deus. Aquela questão da graça de Deus, né? Não, não é assim não, né? A graça nesse sentido seria uma injustiça. No Espiritismo a gente vê que na verdade todos construímos aquilo que somos. Todos vamos nos construindo ao longo do tempo, né? Não para aparecermos, não para nos dizermos melhores do que os outros, mas para ajudarmos aos outros, uns aos outros, né? Eu acho que é aí que está a questão, né? Não é para nós ficarmos com um pavãozão, né? Mas para que nós estendamos mãos fraternas e possamos nos entreajudar. Esse é o grande objetivo, né? Então eu vejo mais ou menos isso aqui no que os Espíritos disseram para o Allan Kardec, né? E o Allan Kardec comentou aqui no finalzinho, né? Necessitando uns dos outros, para que a lei de caridade, né, que nos deve unir, compreendendo a lei de caridade que nos deve unir, né? Então é por aí, né, pessoal? Gente, nós vamos finalizar por aqui então, já quase 9 horas, nós vamos entrar no outro tópico, tá? Nós vamos entrar no tópico desigualdades sociais. Olha só, né? 1857. E esses temas aqui tão atuais até hoje, né? Nós vamos falar das desigualdades sociais, tá? Que é um tema bem interessante para a semana que vem. Tá bom? Então, muito obrigado a todos que estão no Pautalk, né? Maria, Wagner, Flor, Joel, João, Silvia, Dudu, Wasser, Bonride, Regina, Val, Plenitude, Sandra, Maria Adam, Miltinho, Franciele, Lua, Ju, Jamila, Silvestre, Maga, Tuti, Zélia, Dualba, Cida, Zélia, Carneiro, Décio, Muriel, Abrazo, Amirita, Cleide, Suzana, Dulce, Saara, Miriam, Ailton e Goducha. Um grande abraço e muito obrigado pela presença e pelo carinho de vocês, tá? Também no Facebook, nós agradecemos todos que ali estão. Não sabemos ao certo quem são, né? A gente só sabe aqueles que colocam o comentário, né? O Nicola, né? Que está ali. E tem outras pessoas, mas que eu não sei, né? Quem são. Mais um grande abraço e obrigado por estarem junto conosco, tá? Fiquem com Deus. Muito obrigado, pessoal. Muita paz, então, a todos e até quinta-feira aqui no nosso estudo. Amanhã tem estudo com a Ju também, às 8 horas da manhã, tá bom? Um beijão, até mais.